Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Fernanda Keller, da disciplina de Ciências, e essa é a nossa segunda aula para as turmas de 7º anos. Na aula passada, vocês estudaram um pouquinho sobre a atmosfera, que é uma camada de gases que envolve o planeta, e dentre esses gases vocês viram a importância do oxigênio e os outros também que fazem parte dessa camada. Agora a gente vai estudar um pouquinho mais especificamente sobre alguns eventos, alguns fenômenos que acontecem na atmosfera terrestre. O primeiro deles é o efeito estufa. Essa imagem ela foi colocada aqui porque ela tenta justificar o porquê desse nome. Porque é algo parecido que ocorre com o planeta Terra e o Sol, o que está acontecendo nessa imagem aqui. Que acontece quando, por exemplo, a gente sabe que as estufas muitas vezes elas são construídas em lugares mais frios para manter uma temperatura mais quente lá dentro, para que as plantas possam se desenvolver naquele ambiente. Porque muitas vezes costuma ser feito em países onde o clima é mais baixo ou em épocas do ano que são mais frias. Então, para que a gente consiga manter o cultivo de certas plantas, elas precisam de um ambiente mais aquecido. E com isso se constrói estufas de vidro. Então, como que acontece? Qual é o efeito estufa? O Sol manda sua radiação, o calor atravessa as paredes de vidro, fica lá dentro retido e não consegue sair. A luz, é lógico, não tem como você impedir, trancá-la lá dentro ou evitar que ela saia, mas o calor ele fica preso lá dentro para dar uma condição melhor para a planta se desenvolver lá dentro, que ela mantém uma temperatura maior. E é algo muito semelhante com o que acontece no planeta Terra. Então o Sol, ele manda a sua radiação para o planeta Terra, que é o que mantém a vida no planeta. Se não acontecesse esse processo, o planeta seria extremamente frio, não teria como desenvolver nenhuma forma de vida aqui. Só que antes da radiação chegar, atravessar a atmosfera e chegar na superfície da Terra, é como se ela batesse na atmosfera e uma parte já é refletida. Então não é toda a radiação, não é toda a luz e calor que o Sol manda para a gente que é absorvido. Aproximadamente 70% da radiação do Sol atravessam a atmosfera e chegam até na superfície terrestre. Chegando na superfície, ela aquece a superfície terrestre, e junto com ela, alguns objetos, alguns materiais são aquecidos e conseguem mandar de volta para a atmosfera esse calor, que é chamado de radiação infravermelha, que ela é, vamos dizer assim, ela é resultado do aquecimento de objetos que vão conseguir refletir esse calor. Parte desse calor atravessa a atmosfera e é enviado de volta para fora, vamos dizer assim, ela sai do planeta, mas uma parte dessa temperatura ela bate na atmosfera e volta, fazendo como se fosse uma bolha, que ali dentro o calor entrou, ele aqueceu a superfície e o calorzinho vai ficar retido ali. Parte sai, mas uma parte é mantida para conseguir manter uma temperatura constante. Isso é muito bom. Então, o efeito estufa é um fenômeno natural que possibilita a existência de vida no planeta. A partir dele, a temperatura média do planeta fica em torno de 15 graus, a média, e graças a essa camada, a esse efeito estufa, não acontece muita amplitude térmica. A amplitude térmica ela é uma variação muito grande da temperatura, do dia para a noite. Então, se não acontecesse o efeito estufa, todo o calor que foi enviado para a Terra durante o dia, à noite ele se perderia. Então, causaria mudanças muito bruscas de temperatura. Então, ele mantém a temperatura um pouquinho mais constante e controla essa amplitude térmica. Mas quais são os gases do efeito estufa? Boa parte deles são produzidos naturalmente no planeta. Eles começam a causar problema quando eles se acumulam em maior quantidade. Um dos primeiros aqui que existe na atmosfera em maior quantidade, que é o dióxido de carbono. O dióxido de carbono, então, ele está em maior quantidade porque ele é resultado, por exemplo, da nossa expiração, a gente elimina esse gás na respiração, só que ele começa a se tornar um problema, por exemplo, quando ocorre em grande quantidade a queima de combustíveis fósseis, petróleo, óleo diesel, carvão mineral, porque a queima desses combustíveis libera maior quantidade de dióxido de carbono que eles acabam sendo eliminados e enviados para a atmosfera também. O gás metano, que é o segundo gás que mais contribui para o efeito estufa, normalmente ele está relacionado com ações humanas, como por exemplo, descarte incorreto do lixo em lixões, ou aterros sanitários, que não é queimado esse gás que é produzido pela decomposição de matéria orgânica, e também ele é produzido no intestino de animais ruminantes, como as vacas. Por isso que se fala tanto dos prejuízos da pecuária para o meio ambiente, que realmente o gado tem a capacidade de eliminar esse gás metano, que é lógico, não é só ele, né? Mas junto com os demais gases, eles podem causar problemas que a gente vai ver mais para frente.
O óxido nitroso, que ele também é liberado naturalmente por bactérias do solo ou em oceanos, mas intensifica essa liberação de óxido nitroso para a superfície quando na agricultura se utilizam muitos fertilizantes à base de nitrogênio. Então intensifica ainda mais a liberação desse tipo de gases. Os gases fluoretados, eles são gases produzidos pelo ser humano, normalmente para atender a demanda da indústria. Então na parte de refrigeração, na parte de indústria eletrônica, e ele acaba se tornando muito poluente também. E o vapor de água, que ele existe em grande quantidade na atmosfera e que ele tem a função de absorver esse calor e refletir. Então ele ajuda nessa parte, absorver o calor e refletir e manter aquecido dentro da atmosfera através do efeito, né, desse efeito estufa. Mas, peraí, se a gente está falando que o efeito estufa é um fenômeno natural, que é algo bom, que mantém a condição de vida no planeta, por que ele sempre é relacionado com algo ruim? Porque, na verdade, o problema de hoje em dia é que com o aumento da população mundial, a gente precisa de cada vez mais recursos naturais. Então, vai acontecer maior quantidade de desmatamentos, de queimadas, vai ter o maior descarte de lixo, muitas vezes em lugares inadequados, impróprios, vai ter também maior produção industrial, que libera mais gases para a atmosfera, e esse aumento na liberação de gases poluentes para a atmosfera vão fazer com que aconteça o aquecimento global. Por quê? O efeito estufa é um fenômeno natural. Tem os gases ali certinho que filtram, retém esse calor dentro da superfície terrestre por causa da atmosfera, mas com o aumento da concentração desses gases do efeito estufa, aquele calor que deveria passar, que foi refletido da Terra para a atmosfera, que deveria atravessar essa camada de gases e ser dissipado para o universo, vamos dizer assim, eles não conseguem passar. E esse calor acaba ficando retido na superfície terrestre, não é dissipado e aumenta a temperatura média do planeta. E aí a gente já sabe que causa diversos problemas. Mas esse aquecimento global, ele é um problema recente? Não é. Em relação a esse fenômeno, muitos cientistas não concordam, não têm a mesma opinião. Mas alguns acreditam que é o seguinte, que esse fenômeno já começou a se intensificar quando aconteceu a Revolução Industrial, lá na Europa, há mais de 100 anos atrás. Então, não é um processo recente. Por que aconteceu esse processo? Porque antes das indústrias realmente iniciarem a trabalhar, as primeiras indústrias elas utilizavam mão de obra humana, então era chamado de manufatura. Quando começou a substituir a mão de obra humana por máquinas, no início foram máquinas movidas a motor à base de vapor, começou a ter maior emissão desses gases na atmosfera. Então, já iniciando há muito tempo atrás, esse aquecimento global que foi acontecendo aos pouquinhos, porque estava iniciando então esse processo de transformação e utilização desses meios, vamos dizer assim, né? Motores a vapor, que estavam queimando, começaram a queimar lenha, depois passou a ser utilizado o carvão mineral. Carvão mineral não é a mesma coisa que lenha, ele é uma rocha, é um combustível fóssil e que quando ele é utilizado na indústria, a queima dele gera gases muito poluentes. Então, a Revolução Industrial, ela provocou desmatamento, o aumento dessas matérias-primas de lenha, carvão mineral nas indústrias, e essa queima fez com que aumentassem a emissão de gases para a atmosfera. Hoje em dia, o aquecimento global ele tem se intensificado exatamente por essa questão. A população mundial ela vem numa crescente, ela está crescendo muito rapidamente. E o planeta ele não consegue acompanhar, vamos dizer assim, na mesma velocidade para se regenerar. Então, a destruição acaba sendo muito mais rápida do que a regeneração. Então, como cada vez mais a gente ocupa mais recursos naturais e polui mais, o planeta ele começa a sofrer, ele sente por isso. E, na verdade, quem sofre com as consequências somos nós. Que a gente tem um ar de pior qualidade, a gente tem um solo poluído, as plantas não conseguem produzir da mesma forma. Então, na verdade, por ações do ser humano, o planeta sofre e a gente que sente as consequências disso. Então, hoje em dia, quais são os principais fatores que têm levado ao aquecimento do planeta? Principalmente queimadas e a liberação de gases poluentes pelas indústrias e pelos carros, né? Queima de combustível fóssil no geral. Se a gente for imaginar uma metrópole, uma capital, milhares de pessoas vão trabalhar todos os dias e muitas delas vão sozinhas dentro do seu carro. Então, quantos milhares, milhões de carros que se acumulam nas avenidas, nas ruas, até cada um chegar ao seu destino? E com esse carro ligado, ele está liberando poluentes para o ambiente.
Então a gente já vai ver mais para frente algumas alternativas que a gente poderia reduzir um pouquinho esses efeitos. Muito dificilmente a gente dizer que consegue parar o aquecimento global, mas pelo menos reduzir a velocidade com que ele acontece. Então quais seriam algumas das consequências desse aquecimento do planeta? Derretimento da calota polar, que são aquelas camadas de gelo que existem nos dois polos do planeta, Polo Norte e Polo Sul, que elas ajudam a manter uma temperatura um pouquinho mais constante. E se a gente pensar que elas vão derreter, essa água vai para algum lugar. Essa água ela vai para os oceanos, o nível do oceano sobe e acaba afetando populações que vivem muito na faixa litorânea, então já afeta essa parte também. Mudanças no ciclo das chuvas. Lugares muito degradados passam a sofrer, vamos dizer assim, passam a ter menos chuva muitas vezes. Então, onde chovia muito, passa a chover menos. E também processos de enchentes que a gente percebe também. E o comprometimento da produção alimentar, produção de alimentos. Com plantas que produzem menos, porque o solo já não está mais tão bom, está poluído. Tem plantas que precisam certa temperatura para se desenvolver, com uma temperatura um pouquinho maior ela já sofre mais e não produz tanto. Então esses são só algumas das consequências desse aquecimento global. Então como a gente pode reduzir esse fenômeno? Utilizar alternativas de energia limpa e renovável, deixar de utilizar combustível fóssil, lembrando que o combustível fóssil é, por exemplo, o petróleo e o carvão mineral, que são combustíveis que eles estão lá na litosfera, que é uma das camadas, vocês viram a aula passada, a camada formada por rochas e pelo solo. Então esse material foi retirado de lá e ele é utilizado na indústria, e a queima dele é extremamente poluente. E até hoje não se sabe, não se descobriu nenhuma forma de produzir, de recriar esse material em laboratório. Então a gente percebe, o barril do petróleo está com um valor muito alto. É claro, porque é um material, ainda existe muito no planeta. Mas quando terminar, não tem como reinventar uma fórmula para o petróleo. Por isso que já se estuda tanto alternativas limpas de energia, como a energia eólica, que ela não polui, que ela é a base do vento. A energia solar, nossa região aqui, imagina quantos meses que a gente tem de sol direto que não tem chuva, quanta energia poderia ser liberada, energia limpa, porque ela não polui. Então, além de energias renováveis e limpas, deixar de usar combustíveis fósseis, transporte coletivo ou transporte alternativo, a bicicleta, por exemplo, que tem se tornado febre em várias cidades, exatamente porque você consegue ter um acesso mais rápido ao lugar que você quer chegar e que não polui, e o transporte coletivo, porque é um transporte que ele, claro, ele polui, mas ele consegue levar várias pessoas ao mesmo tempo, ao contrário de um carro que está poluindo e que muitas vezes está carregando somente uma pessoa lá dentro. Produtos biodegradáveis, que são materiais que o organismo consegue eliminar um tempo menor, que a gente sabe que tem produtos que a durabilidade deles, o prazo para eles desaparecerem do planeta é questão de milhares de anos. O reflorestamento e a recuperação de áreas degradadas, que a gente sabe que as plantas ajudam muito na captação, por exemplo, do gás carbônico, que elas utilizam para fazer a fotossíntese. Então, um gás que em grande quantidade ele é poluente, as plantas utilizam para a própria alimentação, então elas ajudam nessa limpeza do ar. E o consumo consciente, que a gente precisa pensar no seguinte: trocar de celular, trocar de televisão, a gente sabe que tem uma febre, vamos dizer assim, uma certa competição entre as pessoas para ver quem tem o melhor celular, quem tem a melhor TV, produtos mais tecnológicos. Só que a gente tem que pensar o seguinte: a cada produto novo que eu compro é matéria-prima que vem da natureza, a mais, está sendo retirada da natureza, e aquele velho que eu não vou mais utilizar, ele se torna lixo. Se ele não for descartado da forma correta, lixo eletrônico principalmente, ele se torna um perigo para o meio ambiente, porque muitas vezes ele é composto, tem na sua composição, na sua formação, metais pesados, materiais poluentes, que podem acabar poluindo o solo ou o lençol freático também, certo? Além disso, um pouquinho sobre a camada de ozônio. A camada de ozônio, ela se situa alguns quilômetros acima da superfície da Terra, numa das camadas da atmosfera que é chamada de estratosfera. É a segunda camada acima da gente. A primeira camada acima da superfície da Terra é a troposfera, logo acima tem a estratosfera. Então, nessa estratosfera tem uma camada formada por gás ozônio. Esse gás ozônio ele tem a função de filtrar, de segurar a radiação ultravioleta que o Sol manda para a gente. Ele consegue segurar em torno de 95% desses raios que são enviados para o planeta. Então, é algo extremamente necessário para o planeta, importante para a manutenção da nossa saúde e da vida na Terra também. Porém,
com esses fenômenos que a gente já tem visto, o aquecimento global, o aumento da liberação de gases, substâncias poluentes para a atmosfera, fazem com que esse ozônio, junto com essas substâncias poluentes, entrando em contato com a radiação ultravioleta, elas quebram a molécula de ozônio e muitas vezes ele se torna molécula de oxigênio. Só que o oxigênio ele não consegue segurar essa radiação. Quando o ozônio é quebrado e ele diminui, ele baixa de 50% a concentração dele em certos lugares dessa camada de ozônio, se fala do tal buraco na camada de ozônio. Normalmente esses buracos eles se formam acima de cidades muito grandes, muito industrializadas, que a liberação desses poluentes acaba acontecendo em grande quantidade. Então afeta vamos dizer assim, o meio de vida, o ritmo de vida das pessoas, porque interfere. Se sabe que hoje em dia, lugares em cidades que ficam abaixo desses buracos na camada de ozônio, as pessoas costumam ter maior índice de câncer de pele, porque os raios ultravioletas que atravessam, não tem mais uma barreira para segurar, que chegam na superfície da Terra sem essa proteção, eles interferem no nosso DNA, causando muitas vezes problema de pele, interferem na fotossíntese das plantas, elas começam a ter menor rendimento, então elas se desenvolvem menos, fazem menos fotossíntese e conseguem captar menos gás carbônico do ambiente, que é algo muito importante para fazer, inclusive, a limpeza do nosso oxigênio, né? A poluição do ar. A poluição do ar que a gente já tanto tem falado, quando que é considerado poluição do ar? Quando se concentra em grande quantidade substâncias produzidas pela ação humana, principalmente. E também tem substâncias produzidas naturalmente, como por exemplo a poeira e a erupção vulcânica. Esse material é liberado para a atmosfera e acaba em grandes quantidades, afetando a qualidade do ar. Então a gente sabe que hoje em dia a poluição do ar ela afeta praticamente todo o planeta. Dizem que em torno de mais de 90% da população do planeta sofre os efeitos da poluição do ar. Como se prevenir, como se proteger dela? Não tem muito o que fazer. A gente tem como reduzir essa poluição. De que forma? Cuidando da questão de emissão dos gases através das indústrias, evitando queimadas, fazendo reflorestamento. Aquelas informações que a gente falou antes, para reduzir o aquecimento global, servem para praticamente todos os processos que vêm acontecendo aqui. Além disso, vale destacar que a poluição do ar ela é o quarto fator no planeta que mais causa morte. Morte prematura é a morte antes do tempo, a pessoa morre por alguma doença, algum problema que ela desenvolveu. Está atrás da hipertensão, pressão alta, a má alimentação não quer só dizer pessoas que comem bobagem, não dá para esquecer daquelas pessoas que não têm o que comer e não conseguem ingerir a quantidade necessária de alimento. E também o tabagismo, então hipertensão, má alimentação, tabagismo e em quarto lugar já vem os problemas causados pela poluição do ar. Aqui tem mais um fenômeno natural que acontece, que é chamado de inversão térmica. Ele é um fenômeno que faz com que o ar quente, que se formou na superfície da Terra, consiga subir e trocar de lugar com o ar frio, fazendo com que esse ar se refrigere. Isso sempre acontece. O ar quente, ele se forma na superfície por causa da radiação solar, o Sol aquece a superfície da Terra, se forma esse ar quente, por ele ser mais leve, ele sobe e troca de lugar com o ar frio, que é mais denso. Essa troca acontece o tempo inteiro para que esse ar possa ser refrigerado. Porém, esse fenômeno da inversão térmica também tem sofrido alteração por causa dos altos índices de poluição do ar. Esses gases se concentram em grande quantidade na atmosfera, eles sobem, fazem com que esse ar quente que subiu, ele não consiga mais descer. Então o ar frio, ele fica preso na superfície terrestre e junto com ele ficam presos os poluentes, que não conseguem ser eliminados como antes eles seriam. Então observem na primeira imagem, o ar quente sobe, troca de lugar com o ar frio, que vai para um ar mais frio e esses poluentes vão subindo e são eliminados juntos. Com o aumento desses poluentes na atmosfera do planeta, forma como se fosse uma barreira. Então, o ar frio, ele troca de lugar com o ar quente sobe e ele fica preso entre duas camadas de ar frio e não consegue sair dali. E esse ar frio, próximo à superfície da Terra, mantém a temperatura um pouquinho mais baixa, mas ele mantém os poluentes ali e eles não conseguem ser eliminados. Então, vocês já devem ter percebido, principalmente chegando em grandes cidades, em grandes centros urbanos, que às vezes você vê de longe aquela cidade, ela tem como se fosse uma névoa, que é um efeito da inversão térmica. Os poluentes não conseguem ser eliminados, não conseguem ser liberados, vamos dizer assim, não conseguem se dissipar na atmosfera e acabam ficando presos, causando problemas respiratórios, porque eles ficam mais próximos de nós e causam irritação de garganta, irritação dos olhos, problema para respirar. E quem já tem algum problema respiratório sente que começam a agravar ainda mais os seus sintomas.
A chuva ácida, que ela é um fenômeno que também tem relação com a poluição do ar e é muito comum em grandes centros urbanos, grandes metrópoles, onde a emissão desses gases poluentes ocorre em grande quantidade. Então a imagem mesmo mostra as indústrias, principalmente, que consomem os combustíveis fósseis, como o carvão mineral, por exemplo, eles liberam grandes quantidades de poluentes para a atmosfera. Esses poluentes, quando eles se encontram, eles se combinam com as moléculas de água. Num processo de chuva, quando ocorrer a precipitação, esse ácido que se formou do poluente misturado com a água, esse ácido vai cair em algum lugar, muitas vezes em cima desses centros urbanos. Mas também por causa do vento, essa chuva ácida pode ser levada para um pouco mais distante dessa cidade, mas a causa, o motivo de formação é o mesmo. Poluente liberado para a atmosfera, se combina com moléculas de água, quando caem na forma da chuva, causam problemas nas plantas, em cursos d'água, em pequenos seres vivos que vivem, em pequenos ecossistemas e altera também o funcionamento deles. E algumas doenças relacionadas ou veiculadas pelo ar. A imagem mostra alguém fumando. A gente já sabe que o ar das cidades, a maioria delas, não é de boa qualidade. Quando a pessoa pratica o tabagismo, ela manda ainda mais fumaça para dentro dos seus pulmões, causando problemas respiratórios, como um deles, o enfisema pulmonar, que não é só causado pela fumaça do cigarro, mas também pela poluição de grandes cidades. A pneumonia, que ela também interfere no funcionamento do pulmão. A própria o Covid que a gente tem falado, né, que é tão comum agora que a gente praticamente só fala nisso quando a gente trata de doenças, que ele pode ser transmitido especialmente em ambientes fechados, quando a pessoa espirra ou quando ela está com a mão contaminada, ela espirrou na mão, começa a pegar em vários objetos. As pessoas que estão próximas, muitas vezes ela nem sabe que está contaminada. As pessoas que estão próximas, se estiverem sem máscara, entram em contato com esse material, essa secreção que tem o vírus, e aí coça o olho, bota a mão na boca, come sem lavar as mãos, acaba se contaminando também. Sarampo, catapora, são doenças virais, são transmitidas em ambientes, normalmente é mais comum acontecer em crianças. A gripe, resfriado, então essas são algumas das doenças que o ar pode veicular. É mais comum em climas mais frios, porque onde é mais frio as pessoas tendem a ficar mais fechadas, tem menor circulação de ar e com isso é mais fácil as doenças se propagarem. Então, basicamente, a nossa aula sobre esse tema é isso. Foi tratado muita coisa, basicamente sobre a atmosfera, fenômenos que acontecem nela, a importância da preservação do ar, a importância de que a gente reduza a emissão desses gases, porque a gente tem que pensar que não é só para hoje, é para anos mais à frente, para nossos filhos, nossos netos e assim por diante. Então, basicamente, tem que ter uma redução nesses gases poluentes, já quando foram feitos vários acordos entre países para diminuir essa emissão, e também precisa apelar para que as pessoas tenham um consumo consciente, que pratiquem menos queimadas. A gente tem que trabalhar a questão da coleta do lixo, a coleta seletiva, para que a gente deixe um planeta mais limpo, para que a gente possa viver com uma qualidade de vida melhor e que a gente pense nos próximos que vierem depois de nós também. Tá certo? Espero que tenham gostado, foi muita informação. Aguardo vocês numa próxima aula, tá bom? Beijos, até mais!